A gente está na série Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, a cada dia vendo a família de um dos patriarcas. Estamos aí nas últimas 2 semanas falando sobre a família de Jacó, que é mais complicada que novela mexicana. Rapaz, novela mexicana está perdendo, né, para esse rolo todo, para tudo que tem acontecido na família de Jacó. E depois de tanta desgraça e tanta coisa que a gente viu, irmão brigando contra irmão, enganação, esposa, irmã, esposa do mesmo marido brigando uma com a outra pelo marido, filhos usados como a moeda de troca de amor, e tanta coisa acontecendo, né? Nas últimas semanas. Quem não acompanhou todas as mensagens, para quem está ouvindo agora também, eu lembro que todas as nossas mensagens, essa é a 5ª, semana que vem a última, é a penúltima, e aí a gente vai terminar o mês de maio falando sobre essas famílias ainda, mas está tudo lá no Spotify e no YouTube. Você pode assistir, pode ouvir. Eu tenho ficado muito feliz porque todas as semanas, sem brincadeira, todas as semanas, eu recebo 1, 2, 3 mensaginhas de pessoas de vários lugares, falando, nossa, eu ouvi a mensagem sobre a família e tal, e está me abençoado muito, compartilhei, e essa é a nossa alegria e a nossa oração. Mas hoje, no meio desse tanto de turbulência e confusão de família, que as nossas famílias até parecem normais perto dessa confusão toda, né? A gente vai ver uma cena que é um bálsamo de graça. No meio da narrativa, ela é um bálsamo de graça, de esperança, de misericórdia. Sabe quando o filme está muito acelerado, aí vem a narrativa daquela uma acalmada para depois voltar a acelerar, né? A gente já está indo e voltando na linha do tempo de Jacó, e na semana passada a gente falou sobre o final da vida de Jacó, quando ele chama os 12 filhos homens, né? E ele declara uma bênção profética sobre a vida de cada um desses filhos. E a gente até falou, né, sobre o poder da palavra dos pais, não porque a palavra tem poder, isso é uma mentira que a gente repete. A nossa palavra não tem poder nenhum. O poder que a gente tem é recebido de Deus quando a gente se alinha na vontade de Deus e a gente declara sobre os nossos filhos aquilo que Deus quer que a gente declare sobre eles. Então Jacó recebeu de Deus o que devia falar para cada filho. E aquelas palavras de Jacó moldaram, a gente viu, não só a vida dos filhos, como a dos filhos e de toda uma geração de tribos e clãs de Israel. Então a gente viu o poder da palavra de Deus na determinação do destino de cada um dos filhos. A gente foi lá para o final e agora a gente vai voltar um pouco na história. A gente vai voltar para quando Jacó está saindo da casa do seu tio Labão. A gente tem falado aqui, né? Jacó que enganou seu pai, Jacó que enganou seu irmão, Jacó que significa enganador. Ele chegou na casa do tio e ali ele encontrou um adversário à altura. Ele que era o enganador, foi enganado não 1, não 2, não 3, foi enganado em todas as áreas da vida. Foi enganado no primeiro casamento, foi enganado no trabalho, foi enganado na hora de ir embora. Tudo o tio quis tirar. Sabe aquela pessoa que quer tirar vantagem? Né? Tem muito brasileiro que é assim, né? Que o pessoal fala, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, na maioria das vezes, é querer levar vantagem em cima do outro. Né? Tem muito... Labão devia ser um primeiro brasileiro da história. Queria tirar uma vantagem em tudo que era a situação, ele queria pegar um pouquinho para ele. Sabe quando no Chaves, o Chaves divide as coisas assim, né? 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 2 para mim. Labão era assim, né? Então, na hora de dividir a coisa, era complicado. Então, nós estamos nesse momento. Jacó passou 20 anos na casa do tio, sendo enganado, sendo injustiçado, sendo tratado não como um genro, e ele era genro duplo, e ele era sobrinho. Ele era tratado como um empregado. E agora a situação se tornou insustentável. A situação ficou complicada. Por quê? Porque Deus... Lembre-se que Isaac foi enganado, mais uma vez, né, a gente falando sobre o poder da bênção de Deus. Isaac enganado, achando que era Esaú, declarou a bênção sobre Jacó. E a bênção pegou. Porque onde Jacó botava a mão, as coisas aconteciam e ele era abençoado. Porque a bênção não dependia de Jacó. A bênção não depende de nós. A bênção depende da graça de Deus. Eu tenho uma pessoa querida que ela diz que há uma diferença muito grande entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Que a gente fala assim, nossa, mas fulano de tal, Deus usou tanto. E às vezes a gente descobre que o caráter daquela pessoa é bem duvidoso. A gente fala, pô, mas Deus usou tanto aquela pessoa. Então, é que Deus usar não significa que Deus aprovou.
Deus usar é uma coisa, Deus aprovar é outra. Jacó, onde ele botava a mão, mesmo sendo enganador, mesmo tendo muitas coisas complicadas, Deus abençoava. E Jacó se tornou muito rico e muito próspero. E isso começou a causar um ciúme com o tio, Labão começou a ficar enciumado, a coisa começou a ficar, como a gente diria, a treta é grande, a treta começou a ficar grande, e ele falou, a gente precisa ir embora. Ele já tem 11 filhos homens, a gente sabe que pelo menos uma mulher ele teve, mas a gente sabe que ele teve mais mulheres, ou seja, a família era numerosa, então ele precisou ir embora. Só que para ele ir embora, ele tem que voltar para casa. E para voltar para casa, ele tem um pequeno problema, que é o irmão dele, que 20 anos atrás falou que queria matá-lo. E lembre-se que a gente não tem internet, não tem nem telegrama, não tem nada. Então ele não sabia se o irmão continuava com raiva, ele não sabia se o irmão tinha morrido, ele não sabia se o irmão estava bravo, estava bem com ele, não sabia o que esperar. E cá entre nós, quando a gente, eu não sei vocês, pelo menos comigo é assim, quando a gente tem uma situação mal resolvida, e a gente deixa a situação lá e não enfrenta, quanto mais o tempo passa, mais minhoca na cabeça a gente vai colocando. A situação que às vezes é desse tamanho, o tempo vai passando, a gente olha para ela e vai pensar, meu Deus, eu tenho um negócio para resolver, e aquilo ali, vira aquele bicho papão cada vez maior. Então eu penso que nesses 20 anos, cada vez que Jacó pensava, pô, eu tenho casa. Porque a história de Jacó aqui, ela parece muito a história do filho pródigo. Inclusive os autores, os comentaristas bíblicos, falam que há muitos paralelos na forma narrativa de Jesus contar a história do filho pródigo com a narrativa de Gênesis, de Moisés, da volta de Jacó para casa. O filho pensa assim, o filho pródigo pensa, vou voltar para minha casa, vou voltar, meu pai vai me aceitar como um empregado. Jacó, toda vez que ele pensava, vou voltar para casa, tinha uma tia de um amigo meu que dizia assim, filho, se as coisas complicarem para você, volta para casa. Você não é filho de chocadeira, não. Você tem uma casa, você tem uma mãe, você tem tia que te ama, volta para casa. Jacó, toda vez que ele pensava, eu tenho casa, ele pensava, opa, mas lá tem meu irmão. Lá tem meu irmão, eu não vou enfrentar, deixa lá, meu tio não é tão ruim assim, a coisa não está tão feia assim. Né? E vamos lembrar que Esaú era um cara bravo. Provavelmente, a narrativa dá a entender que Esaú era o irmão truculento, bravão, e Jacó era o mais fraquinho, mais bobinho, que sempre levava uns pedala robinho. Então ele era aquele, né? Sempre tem, né, Fábio? Sempre tem um irmão que é mais bonzinho e o irmão que é mais violento, espoleta, né? E aí aproveita um do outro. E aí, a gente vai ver que agora nós vamos falar desse reencontro de Jacó e Esaú, de Esaú e Jacó. A reconciliação entre dois irmãos. E é interessante a gente falar isso no Dia das Mães, porque eu acho que esse é o sonho de toda mãe que tem filhos que brigaram, tem uma família destruída, uma família... Se tem um sonho de uma mãe, é de ver uma família reestruturada, restaurada, paz reinando entre pais e filhos, entre irmãos e todo mundo bem. A minha avó, Loide, mãe da minha mãe, era a primeira filha dos 8 filhos que meu bisavô e minha bisavó tiveram. E depois que meu bisavô e minha bisavó morreram, a família, pode ser educado para ficar gravado, complicou um pouquinho. Questão de herança, né, aquela coisa amorosa, de um querer abrir mão para o outro, aí todo mundo quer abrir mão, dá uma confusão. Brincadeira, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Virou um pandemônio. E o sonho da minha avó morreu há 20 anos atrás, orando todos os dias por cada um dos irmãos, por cada uma das cunhadas, por cada um dos sobrinhos, por cada um dos sobrinhos netos, pedindo a Deus que restaurasse a paz da família. A minha bisavó, a mesma coisa. Meu bisavô morreu há muitos anos, mas a minha bisavó, a mesma coisa. Orava, pedindo, Deus, que meus filhos façam as pazes. Era o sonho, é o sonho de toda mãe, de ver uma família restaurada. E interessante que na narrativa bíblica, Rebeca morreu sem ver isso acontecer. A gente diz que Jacó, o filho tão amado da mamãe, nunca mais viu a mãe. A mãe fez e aconteceu e ela perdeu o mais importante, ela perdeu a companhia do filho. O filho foi embora e quando o filho volta, a mãe não é viva mais. A gente nem sabe quando ela morreu exatamente, mas ela não era mais viva. Mas com certeza, essa cena que nós vamos falar hoje alegraria o coração da mãe. De ver os dois irmãos gêmeos reconciliados. Mas a gente precisa fazer um retrospecto aqui, né? Quando os gêmeos nasceram, Deus já tinha dado uma palavra. O mais novo vai dominar sobre o mais velho. Eu até falei, não tem ultrassom, eles nem sabiam que eram gêmeos. Ela falou, está acontecendo alguma coisa na minha barriga, e Deus falou, você tem 2 crianças aí, e a mais nova vai dominar sobre o mais velho. E aí, a gente viu que Isaac amava Esaú, porque Esaú era um homem de caça, e Isaac era um homem que era dominado pelo apetite.
Então Esaú cozinhava bem, faziam lá um Masterchef, lá, uma comida Masterchef para o pai. O pai amava o filho que cozinhava bem para ele. E a mãe amava Jacó, talvez até porque Jacó era desprezado pelo pai, então a mãe tenta suprir o amor que o pai não dava para o filho, tentando dar para o filho. E aí Jacó dá a impressão de que ele era o filho mimadinho. É aquele, se fosse na época de hoje, a gente diria aquela criança criada em condomínio, né? Criado com danoninho da avó, porque a mãe ficava ali mimando Jacó. Quando eles crescem, Esaú casa com duas mulheres que os pais não gostam. Já vem aí, porque a família de Abraão tinha uma promessa, que eles precisavam ficar entre eles, casando ali com primos mais distantes, para poder permanecer na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Esaú escolhe mulheres que não eram da família. Já é desgosto para a mãe já fica injuriada, porque o filho já casou já trouxe duas noras para casa que não funciona, não batem, não dá certo. E ainda Esaú vai lá, Esaú era um homem meio intempestivo, e aí Jacó está lá cozinhando um ensopado de lentilha, ele está com fome. Esaú fala, me dá um pouco dessa lentilha. E Jacó fala, eu te dou, mas você vai me dar o direito da primogenitura. O direito da primogenitura naquela cultura era algo muito importante, porque dizia que o primeiro filho tinha tudo dobrado. Bênção dobrada, herança dobrada, ele tinha uma posição de autoridade, era ele que substituiria o pai, ele seria o patriarca da família. E Esaú, sem pensar duas vezes, fala, tá bom. Vendeu tudo isso e pegou a lentilha, botou para dentro, e a Bíblia diz que ele levantou e foi embora. E aí, um pouquinho mais para frente, Isaac, pai dos gêmeos, achando que ia morrer, a gente viu que ele viveu muitos anos ainda, mas ele achou que ia morrer. Ele fala, vou abençoar meu filho, e fala para Esaú, vai lá e faz um guisado para mim, que eu vou te abençoar, eu vou comer e vou te abençoar. Rebeca, com um copo de requeijão do lado da porta, ouviu e falou, opa, Jacó, vamos fazer o contrário. Foi lá, preparou, fez, aconteceu, enganou o marido. Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú chega, Jacó já está indo embora. E a última palavra que Jacó tem do seu irmão é a seguinte, você não apareça na minha frente, senão eu vou te matar. Jacó fica 20 anos longe. Na casa do tio, ele é enganado. Só que agora ele não está sozinho mais. Agora ele tem duas esposas, que são irmãs, que entenda bem o que eu vou dizer, se odeiam, porque uma briga com a outra pelo marido. Cada uma das irmãs, esposas, deram uma concubina para ele. Então ele tem 4 mulheres, 11 filhos homens, porque Benjamim não tinha nascido ainda até aqui, Benjamim nasce depois. E sabe-se lá quantas filhas mulheres. E ele tem servos, servas, rebanhos, tem animais. É uma mudança gigantesca. E agora ele está saindo da casa do tio, e ele vai encarar o seu passado. Só que tem uma coisa, como vai ser esse reencontro? E aí, a gente vai ler Gênesis 33, mas eu queria falar um pouquinho sobre um resumo de Gênesis 32. Para a gente não ler tudo, eu vou resumir. Que é a preparação para o grande encontro. Gênesis 32, depois vocês lêem em casa, é um texto belíssimo e lindíssimo. É a preparação de Jacó para o grande encontro com seu irmão. E a gente vai ver que nessa jornada para casa, o Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes, diz assim, Jacó tem 3 encontros. Primeiro, com os anjos de Deus. Segundo, ele se prepara para encontrar com Esaú. E 3, ele tem um encontro com o próprio Deus antes de encontrar com o irmão. Então, a primeira coisa que o texto nos diz em Gênesis 32 é que quando Jacó sai da casa do tio, anjos do Senhor vêm ao encontro de Jacó. É interessante porque quando Jacó está indo para a casa do tio, vocês se lembram, a gente mencionou aqui, ele tem um sonho. E ele vê uma escada ou uma rampa, a gente não sabe se é escada ou se é rampa, mas era algo que subia e descia, os anjos subiam e desciam, e era uma ligação de céu e terra. E ele diz, eu não sabia que Deus estava aqui. E ele chama aquele lugar de Betel, e ele levanta um altar de adoração, ele bota pedra sobre pedra, ele levanta um altar de adoração, e ele diz, eu não sabia que Deus estava aqui, que aqui era a casa de Deus. E aí ele chama aquele lugar Betel. Agora, quando Jacó está voltando, Deus de novo manda anjos para ele, só que agora não é um sonho. Agora ele vê esses anjos. É interessante que a gente não sabe se os anjos falaram com ele, conversaram com ele, provavelmente sim. Só que a Bíblia não narra o que aconteceu aqui. O fato é que esses anjos estão ali. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores que estão a serviço de Deus para nos proteger, nos guardar, nos abençoar a serviço de Deus. Então Deus coloca anjos ao nosso redor, a gente não sabe,
Eu acho que às vezes na vida a gente vê, eu conheço até testemunhos muito interessantes disso, às vezes Deus permite que as pessoas vejam e depois percebe, nossa, será que aquela pessoa era um anjo? E eu não sabia, né? Mas o fato é que a maioria das vezes tem anjos de Deus, como diz a canção, subindo e descendo nesse lugar e a gente não vê, não sabe, mas Deus manda para colocá-los ao nosso serviço, para abençoar a nossa vida. E aí, esses anjos que vão encontrar Jacó são um sinal que Deus está dando para Jacó. Eu estou com você. Isso faz toda a diferença. Eu amo o Rei Leão, não sei, acho que todo mundo ama, né? Não sei, eu amo o filme do Rei Leão. No musical da Broadway, tem uma música que não tem no filme original. Agora colocaram no filme live action, mas no desenho não tem, que chama He Lives in You, que é a música do Mufasa cantando pro Simba. Tudo bem que ali tem um tom espírita, você esquece que o pastor está falando desse tom espírita, esquece essa parte. Quando o Simba tem que voltar para casa para também enfrentar o seu passado, enfrentar o tio, todo mundo achando que ele tinha morrido, vocês lembram da história? O que acontece? Ele tem um encontro com o pai dele. Aí que está a parte espírita que a gente esquece. Ele vê o pai na nuvem lá, e o pai fala para ele, eu estou com você. Agora a gente transformando isso para a nossa narrativa, quando Deus diz para nós que Ele está conosco na nossa jornada, isso faz toda a diferença. Por isso que Moisés, quando estava com o povo no deserto, Moisés falou, olha, tá difícil, mas com o Senhor dá para ir. Se o Senhor falar que não vai, a gente também não vai. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. A gente não dá um passo se o Senhor não for com a gente. Porque o deserto é difícil, mas o deserto sem Deus é impossível. A nossa jornada sem Deus é impossível. Então, os anjos são o primeiro sinal para Jacó. Deus está com você. Deus está com você. Aqui me lembra também aquela cena de Eliseu, que Eliseu está cercado, o povo de Israel está cercado pelos inimigos, e o moço de Eliseu, Geazim, está lá desesperado, falando, profeta, a gente está aqui, olha quantos milhares de inimigos. E Eliseu fala, mas a gente tem gente, muito mais gente com a gente. Eu acho que o rapaz pensa, coitado, já está pancado esse Eliseu já. E o que Eliseu fala? Senhor, abre os olhos dele para que ele também veja. Quando os olhos espirituais dele são abertos, ele vê milhares de anjos acampando na frente da casa de Eliseu. E aí ele vê que, na verdade, os anjos do Senhor são muito mais do que os soldados do inimigo. Tem hora que a gente precisa ter os nossos olhos abertos, a gente precisa crer, para a gente crer que Deus está conosco e que a jornada é possível. E aí, quando os anjos saem ao encontro, Jacó vê esses anjos, a gente não sabe o que acontece, mas Jacó, de novo, ele faz um altar de adoração e coloca o nome de Manaim naquele lugar. Manaim significa 2 acampamentos. Por que 2 acampamentos? Era o acampamento de Jacó, mas era o acampamento de Deus também. Ah, meus irmãos, que alegria quando a gente descobre que Deus está com a gente, né? Que a gente mora onde Deus mora, que a gente está onde Deus está, que Deus está conosco. Essa é a maior alegria que a gente precisa. E aí, Jacó agora vai tentar ganhar o perdão do seu irmão, e ele cria um plano, agora, ele já criou um plano para enganar, agora ele cria um plano para reconciliação. Graças a Deus. E o plano dele é um plano elaborado. Primeira coisa, esse plano mostra para nós que a reconciliação ela deve ser intencional. E cá entre nós, todos nós precisamos, às vezes, reconciliar-nos com pessoas. Com o irmão, com o primo, com o pai, com mãe, com alguém. A reconciliação, ela precisa ser intencional. Tem gente que fala assim, no dia que acontecer, sei lá, se eu trombar com a pessoa, o crente não tem tempo para isso. A Bíblia diz que a gente deve buscar a reconciliação e deve buscar intencionalmente. Jacó cria um plano. Ele fala, eu vou fazer de uma forma assim, assim, assado. E aí, a segunda coisa é que nesse plano, Jacó percebe que ele precisa ter uma atitude humilde. Se tem uma coisa que não combina com o crente, é topete e se achar demais. O crente é aquele que se humilha, o crente é aquele que se rebaixa, o crente é aquele, como eu sempre digo, eu já repeti isso aqui várias vezes, que aos olhos do mundo parece bobo. É que quando a gente é aquele crente meio pé aqui, meio ali, né? A gente fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo, não. A gente não entendeu o evangelho. A gente é crente e bobo. Né? Se tiver que se humilhar, você se humilha. Se tiver que pedir perdão, você pede. Mas a culpa não é minha, mas pede de novo. Mas não fui eu que comecei. Sabe mãe que fala, não quero saber quem começou. Dia das Mães, vou falar frase de mães, né? Não quero saber quem começou. Os dois vão pedir desculpa. É ou não é, Kátia? Não é assim? Mãe mãe, quando nasce o filho, vem um manual, desce na mãe, um download das frases que vai repetir.
Né? Toda mãe fala essa frase, não quero saber quem começou. Vocês vão pedir perdão para o outro aí. Se abraça e resolve esse problema aí. Né? O evangelho é assim. A gente não quer saber quem começou, a gente pede perdão, a gente busca a reconciliação, a gente busca... Lembra que a gente falou de 1 Pedro? O imperador usando os crentes de tocha humana. E Pedro fala, vivam bem na sociedade, sejam o melhor exemplo. Ele está falando, ó, pega essas pessoas que estão queimando vocês e sejam bons vizinhos, bons cidadãos, bons colaboradores. Que loucura. Então Jacó ele vai ter uma atitude humilde. Por que a gente vai ver isso? No texto, ele vai chamar Esaú de meu senhor o tempo inteiro. Ele vai falar, meu senhor, meu senhor. O que ele está fazendo? Ele está se humilhando. Ele está se colocando lá embaixo. Tem gente que pede desculpa, mas a pessoa ela é tão prepotente, às vezes, que o pedido de desculpa dela parece que mais te ofende do que pede desculpa. Você já percebeu, gente, assim? A pessoa, você fala assim, mas você está me pedindo desculpa ou você está me ofendendo mais? Que a pessoa ela pede desculpa te ofendendo. Ela pede desculpa se justificando. Meus irmãos, a gente precisa aprender a arte difícil de pedir desculpa, pedindo desculpa se humilhando. Abrindo mão da justificativa. Abrindo mão. Meu sogro sempre fala isso, né? Que no casamento a gente ou tem razão ou é feliz, né? E a gente precisa ser feliz às vezes. Não queira ter razão. Né? Às vezes a gente padece porque a gente quer ter razão. Né? Gênesis 32, no 4:5 diz assim, Jacó falando para os seus servos, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. E Jacó também na mensagem toda, ele está passando uma outra mensagem para Esaú. Além de se humilhar, ele está dizendo, Esaú, o meu tempo na casa de Labão não foi na Disneylândia. Eu sofri lá. Eu roubei a bênção, mas eu não fui abençoado. Quer dizer, ele foi abençoado, mas ele não desfrutou da bênção. Tem uma grande diferença entre ser abençoado e desfrutar da bênção. Sabe aquela pessoa que é rica, mas vive como pobre? É isso. A pessoa tem dinheiro, mas vive que nem um miserável. Jacó era assim, ele tinha a bênção, mas ele não viveu a bênção, ele viveu o tempo inteiro enganado, as mulheres brigando, filho causando, o tempo inteiro complicações. Ele está dizendo para Esaú, olha, meu tempo lá não foi feliz. Ele também está passando essa mensagem. E aí ele termina pedindo misericórdia. Então ele fala para os servos, ó, fala para ele que eu estou pedindo misericórdia. E aí o que acontece? A gente vê que em todo esse relato, Jacó tem muito medo. Porque os servos voltam e falam assim, teu irmão está vindo também aqui te encontrar. Só que ele está vindo com 400 homens. Aí Jacó perdeu tudo que ele tinha de coragem e foi embora. 400 homens. 400 homens. Aí ele fica desesperado. Jacó não sabia que os 400 homens de Esaú não eram para matá-lo. Eram para levá-lo escoltado de volta. Mas ele não sabia. Ele está achando que o irmão está vindo para matá-lo. E aí os servos voltam e falam, desculpa, é porque ajuda a gente a lembrar, né? Você já viu aqueles episódios do Chaves, que o seu Madruga fala pro Chaves assim, vai lá, escuta e me conta. Aí cada vez que o Chaves vai lá, ele escuta, ele conta uma coisa pior, né? Ó, eles vão querer matar, estão falando do frango, né? Que eu acho que vai matar o frango, não sei o que, ele conta pro seu Madruga como se fosse matar o seu Madruga, né? Ó, eles falar que vão cortar o seu pescoço. Ó, vão falar que vão partir o senhor em pedaços. E ele, meu Deus do céu, o que eu fiz? Os servos de Jacó foram trazendo notícia igual o Chaves. Ó, tem 400 homens vindo aí. Eles estão com cara de bravo. Eles estão vindo para matar. E Jacó vai ficando desesperado. E aí o que ele faz? Ele cria um plano muito sábio. Ele divide as mulheres e os filhos, os servos e as servas, os animais em dois. E ele pensa assim, se Esaú buscar um, o outro foge. Eu salvo metade. Metade dos filhos, metade dos animais, metade da... Ele pelo menos teve uma estratégia. Só que aí o que acontece? Ele divide, e aí pela primeira vez, olha que loucura, a gente já falou tanta coisa que aconteceu com Jacó, e pela primeira vez, Jacó ora. Até aqui, nenhuma vez Jacó orou. Quantas vezes na nossa vida a gente se descabela, faz e acontece, de repente a gente se dá conta que a gente não parou para orar. A gente não parou para pedir a solução de Deus. A gente está tentando e acontecendo. Martim Lutero tinha uma frase que era muito impactante, que ele dizia o seguinte, nos dias que eu mais tenho coisa para fazer, são os dias que eu mais gasto tempo em oração. A gente, ao contrário, a gente fala para... E eu estou falando, sou o primeiro a falar, tá? No dia que a gente tem muita coisa para fazer, a gente fala assim, não deu tempo nem de orar.
A gente tem uma frase boba nossa que a gente fala assim, agora só Deus resolve. Meu irmão, é sempre só Deus. A gente coloca Deus como último recurso, a gente fala, agora só Deus. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, e Deus está falando, você tinha que ter pedido lá no começo. Você tinha que ter apresentado lá no começo. Jacó está desesperado, arrancando os cabelos, fazendo, acontecendo, e de repente ele pensou e falou, por que eu não oro? E aí ele ora, e ele ora uma oração muito bonita, depois vocês vão ler em casa, ele ora uma oração muito bonita. Ele invoca o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Olha que interessante que ele não chama o Deus de Jacó, ele fala, o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaac. Ele reconhece que ele é um pecador, ele diz, eu não sou nada, eu pequei contra o Senhor. Aqui está outra coisa, para a gente pedir ajuda para Deus, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Tem uma canção que canta por aí que diz assim, se preciso for me humilhar, e eu sempre digo isso para os meus alunos, o pessoal fala, gente, diante de Deus a gente não é se precisa se humilhar, diante de Deus tem que se humilhar. Humilhação não é uma escolha. E aí ele reconhece que ele é um pecador. E lá no 32:11 ele pede livramento, ele diz, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim. O Senhor disse que em Abraão, em Isaac, a minha família seria numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele está dizendo para Deus o seguinte, se o meu irmão matar minha família, como é que essa promessa vai se cumprir? Então minha família não pode morrer porque o Senhor fez uma promessa. Ele lembra a Deus da promessa. Quando a Bíblia usa esse termo, não significa que Deus se esqueceu. Mas da perspectiva nossa, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor tem uma promessa. Faça cumprir a tua palavra. Faça cumprir a tua palavra. E aí, isso nos mostra uma coisa muito linda. Que qualquer processo de reconciliação na nossa vida precisa ser regado em oração. Qualquer processo, qualquer conversa séria que a gente vai ter, qualquer conversa... Gente, uma coisa muito triste que tem acontecido, infelizmente, só do último ano para cá, eu soube de pessoas próximas, uns 5, 6 casos, de casamentos que têm acabado. E as pessoas falam assim, por que separou? A pessoa não sabe explicar por que separou. Ah, não sei. Cansei. Ah, sabe por quê? Porque a pessoa vai tendo conversa, não rega em oração. E aquilo vai desgastando. E assim, casais jovens, casais de meia idade, casais de 30 anos, 40 anos de casado. E o casamento acaba. E a pessoa não sabe nem explicar por que acabou. Porque quando fala, não, tem um motivo, aconteceu isso. Esses 5, 6, 7 casos que a gente tem acompanhado, são pessoas que falam, não sei, não teve nada. Mas ao mesmo tempo, teve tudo. Por quê? Porque não rega a vida em oração. Antes de tentar reconciliar, ore. Regue a sua vida em oração. E aí Jacó faz uma última coisa no plano dele. Ele que roubou do irmão, agora ele vai dar presente, e um presente generoso. Jacó prepara um presente, mas daquele assim, sem limites. Só em animais, ele dá 580 animais para o irmão. Entre bois, vacas, ovelhas, cabritos, ele dá 580 animais para o irmão. É um presente daquele de cair o queixo do irmão. Para dizer assim, eu sei que o que eu fiz foi muito ruim. E eu estou aqui para te presentear. E aí, a gente falou do encontro com os anjos, a preparação e o terceiro encontro. Antes de encontrar com Esaú, Jacó encontra-se com Deus. E esse é um texto muito misterioso. Eu gostaria de entender melhor esse texto, mas a Bíblia não explica muito esse texto. A Bíblia diz que Jacó, eles estão num lugar chamado Jaboque, que era um vale, um rio, e ele era um rio menor, mais fácil de atravessar. Ele coloca as esposas e os filhos e os servos e animais do outro lado. E ele fica sozinho do lado de cá. Ele ajuda todo mundo a passar, escurece e ele fica sozinho. E aqui fica uma lição para nós, né? Tem coisas na nossa vida que a gente só enfrenta sozinho. Ah, mas chama minha mãe. Não tem mãe, não tem... Sabe, tem um ditado popular que diz, né, que é onde o filho chama e a mãe não ouve, né? Esse é um lugar que o filho chama e a mãe não ouve. Sozinho com Deus. E aí diz que escureceu. E você lembra que escurecer naquela época escureceu, ficou breu. E de repente Jacó é surpreendido, ele percebe que ele não está sozinho. Tem uma pessoa lá. E essa pessoa começa a brigar com ele. E começa a dar soco e pancadaria nele. Olha que loucura. E ele começa a lutar.
Tem um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, que ele diz assim, Jacó que lutou com o pai, que lutou com o irmão, que lutou com o tio, que lutou com as esposas, agora vai lutar com Deus. Deus fala, você gosta de lutar? Então vamos brigar aqui nós dois. E Jacó começa a lutar com esse anjo do Senhor, que era o próprio Deus. Porque a Bíblia deixa claro que era o próprio Deus que estava ali. Como era Jesus, a gente não sabe exatamente, mas a Bíblia diz que era Deus. E Jacó começa a lutar, e a gente não sabe, mas em algum momento da luta, Jacó percebe que era Deus. E essa luta se arrastou a madrugada inteira. E a Bíblia diz que quando estava amanhecendo, eles ainda estão lutando. Olha, 45 rounds nessa luta, estão lá e pá, se pegando. E a Bíblia diz que de repente esse anjo do Senhor toca na coxa de Jacó e ele deixa Jacó coxo. Jacó agora perde a sustentação da coxa. E nessa hora Jacó fala com o anjo, que é o próprio Deus. E o anjo pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Tem até um cântico de fogo pentecostal que diz, né? Jacó lhe perguntou, o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Esse é um cântico de fogo da igreja pentecostal, um patrimônio da igreja brasileira. Me dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo falou para ele, o que você quer que eu faça para você? E Jacó falou, me abençoe e depois você vai. Interessante, porque Jacó já tinha recebido a benção. Se você parar para pensar, ele já tinha sido abençoado. Mas percebe que ele, ao mesmo tempo, não era abençoado. Ele percebe, eu fui abençoado, mas eu não sou abençoado. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa de caráter duvidoso. Ele reconhece diante de Deus que ele precisa ser transformado. Meus irmãos, não tem transformação sem que antes a gente reconheça diante de Deus o que a gente precisa. Quase todas as vezes que Jesus foi fazer algo, Jesus perguntou para a pessoa, o que você quer que eu te faça? Cá entre nós, tinha uma situação que era até meio Saraiva, sabe? Paciência zero, assim. O cego, 30 anos lá esperando, e Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? O anjo fala, você está brincando comigo, né? É claro que eu quero ver. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele quer a nossa confissão. Não para Ele saber, porque Deus sabe todas as coisas. Para a gente perceber o que a gente precisa. Confesse. Tem gente que fala assim, eu não vou nem pedir porque Deus já sabe. Meu irmão, isso não é bíblico. Peça. Coloque para fora. Ore. Declare. Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor venha em direção. Eu preciso que o Senhor venha em direção da minha família. E aí o anjo pergunta para Jacó, qual que é teu nome? E cá entre nós, para Jacó falar o nome dele era uma confissão de culpa. Era dizer, eu sou enganador. Qual que é teu nome? Enganador. Qual que é teu nome? Jacó. E aí o anjo fala para ele, você não vai mais se chamar Jacó. A partir de agora você vai se chamar Israel, o príncipe de Deus. Lembre-se que na Bíblia a troca de nome significa a troca da essência da pessoa, a troca da vida da pessoa. O anjo está dizendo, você a partir de agora é uma nova pessoa. Você agora vai nascer de novo, você agora vai andar por um novo caminho, você vai ter uma nova vida. Então Deus salva Jacó e muda a sua história. E ele deixa de ser um enganador e passa a ser o príncipe de Deus. Ele lutou com Deus e perdeu, mas ao mesmo tempo ele lutou com Deus e ganhou. Foi quando ele se tornou fraco que Deus o fez forte. Foi quando ele reconheceu que ele era nada, que Deus fez ele ter alguma coisa. Deus colocou aquela marca em Jacó para que ele nunca se esquecesse da luta com Deus. Paulo diz uma coisa bem parecida, né? Que Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele nunca se esquecesse da sua fraqueza. Quando Paulo tentava subir, Deus falava para ele, opa, desce aqui de novo. A gente não sabe que espinho na carne era esse, mas era algo que humilhava Paulo. Deus vai colocar espinhos na nossa carne, Deus vai tocar na nossa coxa. Para todas as vezes que a gente tentar se ensoberbecer, Deus vai falar, opa, volta aqui, você não é nada. Você não é nada. Você não é nada sem a minha graça. E aí agora, o texto bíblico é lindo, porque diz que amanhece e Jacó está sozinho. E ele vai atravessar para encontrar com a sua família. Só que agora ele atravessa mancando. Ele já é outra pessoa.
E Jacó dá aquele nome de Peniel. Estive face a face com Deus. Olha a percepção de Jacó. Moisés pediu para ver a face de Deus e Deus disse, não. E Jacó, de certa forma, ele viu a face de Deus. E a vida dele foi transformada. E a gente chega aqui em Gênesis 33. E o texto, eu vou falar muito pouco sobre esse texto, porque o texto já é muito bonito. O texto já é muito lindo. Nós vamos ler do 1 ao 20. Vamos ler juntos? Diz assim, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com os 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Veja, a transformação não é instantânea, hein? Jacó viu Deus, mas ele continuou pensando, vou colocar os que eu gosto menos e vou colocar os que eu gosto mais depois. O favoritismo que destruiu a família de Jacó, ele continuou pensando assim. A transformação, ela leva tempo, viu, gente? Não é instantânea. Então, ele colocou Lia, depois colocou Raquel e ele depois. Só que agora ele faz uma coisa diferente. Ele passa à frente e ele se aproxima do seu irmão e ele se curva até o chão 7 vezes. Os comentaristas bíblicos dizem que 7 vezes prostrado era uma reverência que se dava aos faraós e aos reis da época, reconhecendo que eles eram divindades. É quase que Jacó sendo meio exagerado. Eu vou me exagerar aqui, e ele se prostra 7 vezes diante do irmão. Perceba que ninguém fala nada aqui, não tem discurso aqui. Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Aqui é muito bonito, porque, veja, Jacó estava desesperado de medo. Como diz, não passava nem Wi-Fi ali. Jacó estava desesperado. Estava desesperado. Só que a graça que operou em Jacó também foi a mesma graça que operou em Esaú. Esaú também foi alcançado pela graça, porque Esaú agora não tem medo mais. Não tem raiva mais. Esaú chega e ele toma a iniciativa e ele vai ao encontro de Jacó. E ele abraça o pescoço de Jacó. E eles se beijam e eles choram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, agora chega a primeira conversa, quem são estes? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Veja que no meio da luta toda lá de mulher, a gente falou bem detalhadamente, Jacó reconhece que no meio da briga das mulheres, quem deu os filhos foi Deus. Os filhos são bênção do Senhor. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Jacó deu a orientação, né? Tudo que eu fizer, vocês fazem também. Então ele se prostrou, as servas, as mulheres, as crianças se prostram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? E Jacó responde, sinceramente, né? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ele tinha acabado de ver a face de Deus. E, além disso, tu me recebeste tão bem. Aqui tem duas escolas de interpretação dos comentaristas bíblicos. Tem aqueles que acham que Jacó está sempre com um plano B por trás. Então estão dizendo, Jacó está meio que tentando ganhar o irmão, exagerando. E tem uma maioria, e eu me incluo entre esses, que acha que Jacó estava sendo sincero. Ele estava tão desesperado, ele estava tão magoado, ele estava tão tentando rezar, que ele está exagerando porque é o que está no coração dele. Então ele fala, eu insisto que você receba o meu presente. Por quê? Porque no mundo antigo, se a pessoa recebe o presente de alguém, ela não pode ser inimiga de alguém. Então é uma garantia de que Esaú não vai mudar de ideia e vai atacá-lo. Então ele tem um pacto de amizade e de selo de paz entre eles. Então ele diz, não, se te agradaste em mim, aceita esse presente de minha parte. Aí ele fala, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Esaú queria escoltar Jacó de volta, mas Jacó não quer voltar com Esaú. E aqui, de novo, 2 interpretações. Tem gente que acha que Jacó simplesmente entendeu que ele não devia ficar com o irmão, fez as pazes, reconciliou, e tem gente que acha que Jacó dá a entender para Esaú que vai depois, vai indo na frente que eu vou depois, e não vai, enganando o irmão mais uma vez.
Eu acho que Jacó, pelo todo, me parece que Jacó entendeu. E aqui fica uma lição pra gente, tá? Reconciliação não implica em viver de novo com a pessoa. A gente confunde isso. Pedir perdão e se reconciliar não significa que você tem que conviver igual você convivia antes com a pessoa. Às vezes, as circunstâncias da vida mudaram. Às vezes as coisas mudaram. Você precisa ter paz com a pessoa, você precisa estar bem com a pessoa, mas não necessariamente você precisa viver com aquela pessoa. Inclusive, a Joyce Meyer, escritora, diz uma coisa muito interessante. Ela diz, inclusive, tem pessoas que elas sempre vão te magoar de novo. Então, quando você ficar perto dela, ela vai ficar te magoando. Ela fala, você não precisa viver perto dessa pessoa. Então, você faz as pazes, você se reconcilia, você pede perdão, você se humilha, você dá presente, você faz tudo o que a gente falou. Mas não necessariamente você precisa ficar do lado daquela pessoa. Jacó sabia que talvez, se ele ficasse perto do irmão, a convivência tão boa não ia ser tão boa assim. Então, alguns entendem, e eu estou entre eles, que Jacó teve uma sabedoria de Deus. Falou, não, eu vou criar meus filhos, a minha família já é problemática por si só. Se a gente junta aqui com todo mundo, fica mais difícil. Então, eu vou criar meus filhos em outro lugar. Então, ele diz para o irmão, vai indo, que eu vou depois. Aí ele fala, por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Veja que Esaú está tentando forçar para o irmão, e o irmão está tentando, fala, não, está tudo bem. E ele diz, naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, da casa de Labão, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elor Israel. Veja que os irmãos vão se encontrar depois só no funeral do pai. Só quando Isaac morre, os irmãos se encontram novamente. Mas houve cura, houve restauração. E aqui a gente precisa lembrar de algumas coisas, e eu estou encerrando aqui. Gênesis conta interação entre os irmãos, é sempre triste. Caim matou Abel. Os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, não se davam bem entre si. Isaac e Ismael não se davam bem entre si. Abraão tem que separar Isaac e Ismael. Aqui, Esaú e Jacó, aconteceu tudo o que aconteceu. Aqui é o primeiro relato de Gênesis, de dois irmãos se perdoando e se abraçando. Isso é muito interessante. A gente falou que Jacó começou a ser transformado, mas essa transformação era só um começo. Jacó ainda tinha uma longa jornada de transformação. Assim é com a gente, viu, gente? A gente às vezes fala assim, porque eu tive um encontro com Deus, então você quer a pessoa transformada no dia seguinte. As coisas não são assim. A gente anda com Deus, a gente tropeça, a gente erra, a gente cai, a gente falha, mas a gente está na caminhada com Deus. Para a gente pensar e orar. Eu e você precisamos ser pessoas que buscam reconciliação. De forma intencional, de forma humilde, de forma bem planejada e estratégica, de forma generosa. A gente precisa se reconciliar com as pessoas. A gente precisa não ter rabo preso com ninguém. A gente não precisa ter atitude de falar, ele que veio atrás de mim, ele que se resolve. Nós temos que ser agentes de reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. É o princípio do Evangelho. Nós somos reconciliados com Deus, a gente precisa se reconciliar com as pessoas. Nós somos perdoados por Deus, nós precisamos perdoar as pessoas. Nós somos amados por Deus, nós precisamos amar as pessoas. Para isso, a gente precisa lutar com Deus e ser transformado por Ele. Eu acho engraçado que tem gente que acha que é pecado questionar Deus, lutar com Deus, e acha que Deus fica bravo. A pessoa está cheia de questionamento por dentro, mas por fora está assim, Senhor, obrigado. Mas dentro aqui está pegando fogo. Meus irmãos, Deus não tem medo do nosso questionamento. Se a gente tem que lutar com Deus, lute com Deus. Batalhe com Deus. Deus não tem medo de lutar com a gente. A gente só sabe duas coisas. A gente vai sair perdendo, mas a gente vai sair transformado. A gente vai sair mancando, mas a gente vai sair mancando para a vitória. A gente vai sair mancando para uma vida transformada. É melhor mancar com Deus do que ser perfeito sem Deus. É melhor a gente chegar numa nova vida mancando do que chegar no inferno andando direito. É melhor a gente lutar com Deus e perder, mas vencer na batalha final.
ser justificado por Deus, ser transformado por Deus. E aí a gente precisa se engajar nesse processo de oração. E eu falo por mim, a gente precisa orar mais. A gente precisa crer mais na oração. A gente vive num mundo de tecnologia que tanta coisa nos ajuda, a gente só ora no último recurso. Você tem dor de cabeça, você toma Neosaldina. Você está perdido, você bota no Waze. A gente tem muito recurso. E a gente precisa entender que a gente precisa orar em todo o tempo. Esquecer os recursos e orar. Apresentar a nossa vida de oração. Orar uns pelos outros. Abençoar um ao outro em oração. Dividir as cargas uns dos outros. Essa história de Esaú e Jacó é um transbordar da graça. Olha, uma desgraça em família. Olha como termina essa história. 2 irmãos reconciliados. 2 irmãos que se abraçam. 2 irmãos que se beijam. Isso aqui nos lembra que acima dos nossos erros, acima das nossas falhas, a graça de Deus é maior sobre nós. Deus transforma a gente de Jacó em Israel. Deus nos deu um novo nome. Deus não olha para nós mais como enganadores. Deus olha para nós agora como príncipes de Deus. Nós sabemos que através de Cristo Jesus. A promessa de Jacó foi cumprida em Cristo Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus. Em Cristo, nós somos feitos filhos do Deus vivo. E aí Deus coloca em nós tudo aquilo que a gente não fez, mas Cristo fez. E Deus coloca em Cristo tudo que Ele não fez, mas que a gente fez. Essa é a essência do Evangelho. A gente recebe da graça que não teve, e Jesus pega do pecado que ele não fez, não cometeu. Esse é o Evangelho. A graça de Deus sobre nós. E aí, quando a gente entende essa graça, o que a gente faz? A nossa vida são altares de adoração. A gente vai erguendo altares de adoração. A gente vai lembrando, celebrando. E você e eu podemos fazer isso. Não é que você vai botar pedra sobre pedra na sua casa, não. Que isso aí é idolatria, isso é outra história. Você vai fazer o quê? Você vai marcando na sua vida. Você pode ter um diário, você pode ter na sua Bíblia. Vai marcando os pequenos passos de transformação. Hoje Deus falou comigo isso, isso, isso. Hoje a gente orou como família isso, isso, isso. Hoje Deus transformou isso, isso, isso. E a gente olha para trás, a gente vai vendo os pequenos marcos de Deus na nossa vida. E a gente vai erguendo altares de adoração ao único e verdadeiro Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós somos alvos da Tua graça. Obrigado porque o Senhor olha para Jacó como nós e o Senhor enxerga Israel. O Senhor olha para nós em Cristo Jesus e não vê enganadores, mas o Senhor vê príncipes e princesas do Senhor. Obrigado porque em Cristo nós somos resgatados, nós somos restaurados, nós somos aceitos pelo Senhor. E agora nós somos agentes de transformação, nós somos agentes de reconciliação. Nós temos o dever de abraçar, nós temos o dever de restaurar, nós temos o dever de pedir perdão, nós temos o dever de sermos humildes, nós temos o dever de sermos pacificadores. Ajuda-nos nas nossas lutas. Olha por cada família aqui, Senhor. Por cada pessoa que precisa se reconciliar com o seu passado, que precisa se reconciliar com pais, com mães, com irmãos, que precisa se reconciliar com aqueles que estão perto, com aqueles que estão longe, que encontrem em nós um coração disposto a te obedecer como nós cantamos. Ensina-nos a amar o nosso irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. Enche-nos com teu espírito, endireita os nossos caminhos. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Que a gente tenha um coração transformado, que a gente tenha um coração abençoador e que a gente possa colher na nossa vida a transformação que o Senhor tem dado cada dia na nossa vida e na vida das nossas famílias. Mais uma vez, abençoe cada mãe aqui nesse dia tão especial, nessa tarefa, e abençoar cada mãe, abençoe cada filho, cada pai, cada família, que nós possamos ver a Tua graça nas nossas vidas. No nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esteja sobre nós hoje. Que a bênção e o amor de Jesus, aquele que nos estendeu graça e que tomou sobre si os nossos pecados. Que o poder do Espírito Santo, aquele que nos capacita a cada dia a vivermos como filhos de Deus, esteja sobre nós hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não vá sem dar um abraço na pessoa perto de você. Um feliz Dia das Mães para as mamães. E uma semana abençoada. Até semana que vem. Deus abençoe, queridos.